Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Papo de Ancestral. Vamos falar um pouquinho de Zélio, né? Eu tinha prometido esse vídeo, a quinta vez que eu tô tentando gravar e eu não consigo. Vamos lá. Umbanda não nasceu de Zélio, tá? Todo mundo tá dizendo isso, pai Flávio. Tá, mas vamos entender contexto histórico, né? Quem foi Zélio Fernandino de Moraes? Um jovem de 17 anos que era mais kardecista do que de fato umbandista, que teve uma manifestação de preto velho numa macumba carioca, porque o primeiro momento que o pai Antônio pegou o Zélio, isso é histórico, pode procurar que tem relato histórico, tá? Foi numa macumba carioca, tá? Foi numa macumba carioca que fazia o seu trabalho espiritual, que era muito mais próximo de um kardecismo espírita do que realmente da macumba, né? Vamos entender que a Umbanda, como a gente conhece, a Quimbanda, como a gente conhece, elas derivaram da macumba carioca, tá? Isso não é novidade para ninguém. E se é, vamos voltar a estudar as questões históricas das nossas raízes. Eu falo nossas por quê? Porque no meu terreiro, a minha raiz, ela é macumba, ela é terecô e ela é mina, tá? O pai Flávio de Zé Raimundo, Bojiguara da Trindade, dirigente, pai no santo da Choupana de Zé Raimundo e pai João Lavrador, um terreiro aqui em Ananindeua, Pará. E você está no canal Papo de Ancestral. Continuando a conversa, né? A macumba, ela é a mãe da Umbanda e a mãe da Quimbanda, tá? Isso é fato, isso não é invenção, certo? Antes de Zélio, você tinha Luísa Pinta, você tinha Francisco Quebra-Barreira, você tinha no Codó João Negrão no seu terreiro, você tinha o Príncipe Congo no Rio Grande do Sul. São raízes de macumba que já existiam há muito tempo, tá? Antes de Zélio. Então não veio essa história de a Umbanda apareceu com Zélio porque tem o livro Religiões do Rio, escrito por João do Rio. Era um repórter branco, tá? Que passou pelas macumbas cariocas, escreveu um livro, mas ele não representou as macumbas cariocas. Tanto que se você pegar o livro de João do Rio para você ler, todos os terreiros que ele foi, que tinham uma predominância de matriz africana, de cultura preta, de povo preto, ele fala com desdenho. Pode procurar ler o livro. Então, se lá não fala de Umbanda, não é por isso que a Umbanda não existia antes do Zélio. Vamos entender. A Umbanda já existia, ela estava dentro da macumba. Ela era chamada de Umbanda, mas não como o Zélio chamava. Até porque o Zélio ele não criou a Umbanda. Se você for pegar os relatos históricos, o Zélio criou a Alabanda. Porque o Zélio tinha influência de muçulmanos na família dele. Bem pequena, mas tinha. Tá? Então ele chamava de Alabanda, não era de Umbanda. Quem vai chamar de Umbanda é a Federação Espírita de Niterói, quando revive a história de Zélio na época do Estado Novo. Muito tempo depois, tá? Na época do Estado Novo, em 1930, quando Getúlio tenta usar o mito do Zélio junto com as federações espíritas para validar a Umbanda e usar a Umbanda como massa de manipulação. Porque naquela época no Rio, o que crescia muito? A macumba e o catolicismo, que eram as duas religiões que mais se tinham, certo? Então, se você é zelista, se você é do movimento de Zélio, você acredita que Zélio teve sua importância, sim.
Ele fez um trabalho dentro do Rio de Janeiro, principalmente dentro de Niterói. Um trabalho que deu origem a uma umbanda espírita, kardecista, né? A um tipo de umbanda. Tá? Mas vamos ser sinceros, é um tipo de umbanda que preza pela higienização. Ela não trabalha com a cultura do preto, ela não trabalha com a cultura do índio. Apesar da gente saber que as bases da Embanda são a cultura do preto, a cultura afro, a cultura originária do indígena, o catolicismo popular, sim, catolicismo popular, né? Porque ele foi predominante entre os nossos, no ocultamento dos nossos descendentes, dos nossos ascendentes, ele foi predominante, né? No ocultamento e sincretismo dos nossos ascendentes. Então você vai ter ancestral que vai ser católico, sim, apesar de você hoje levantar essa bandeira, não, porque a Umbanda ela tem que ser matriz africana pura. A Umbanda ela tem que ser, a tua Umbanda ela tem que ser um sistema civilizatório espiritual que segue que dá âncoras e segue os preceitos dos teus ancestrais. A Umbanda que você toca, a Quimbanda que você toca, ela tem que ser ditada pelos teus ancestrais. Ela vai ter fundamentos fortes, fundamentos ricos, fundamentos firmados, né? Mas ela também vai ter que ter as âncoras para os teus ancestrais que atravessam, né? Que atravessam a Calunga, que vem de um Pemba para um Seque. Precisa disso, tá? Então, voltando à questão do Zélio. O Zélio teve sua importância, sim. Não vou dizer que ele não teve, mas ele não é fundador da Umbanda. E as próprias filhas dele sabem disso, porque quando as filhas dele falaram uma vez em público, elas disseram que o Zélio tinha tido uma manifestação numa benzedeira que era umbandista, que era da Umbanda. Então o Zélio não criou a Umbanda. O Zélio, infelizmente, ele foi um marionete da história, né? Ele foi um marionete da história, né? Então Umbanda e Quimbanda vem da macumba. Ah, por que a macumba carioca? Vamos entender uma coisa, conceito histórico. Quem era a capital do Rio na época que a Umbanda apareceu, surgiu? Rio de Janeiro. Então a macumba que era mais em voga era carioca, né? Mas você tinha movimentos de macumba em outros estados. Você tinha a macumba paraense, com o Francisco Quebra-Pedra, aqui no interior do Pará, né? Você tinha o batuque no Rio Grande do Sul, com Manhieda, que vai gerar a Quimbanda, com Luísa Pinta, né? Você tinha os outros movimentos, entendeu? Mas, obviamente, a história é contada por aquele que está em evidência. E naquela época a evidência era Rio de Janeiro, tá? Era Niterói. A evidência era kardecismo. Mas você já tinha, volto a dizer, você já tinha um movimento de Umbanda e Quimbanda antes, tá? Tocado em chão de terra. O que aconteceu muito foi que, como Getúlio estava usando, e não vem, você está falando de política, porque para você entender o seu sistema civilizatório espiritual, você tem que entender o contexto histórico social onde ele está colocado. Senão não adianta. Tá? Senão não adianta. É besteira. Se você não entender o contexto histórico social do seu sistema civilizatório espiritual, não tem por que tu estar cultuando ele.
né? Quando eu falo histórico-social, eu também falo das lutas dos povos que compuseram a cultura, que compõem a cultura da macumba, que a gente tem que lutar por esses povos também. Eu falo isso como um sacerdote de Umbanda branco. Mas eu luto pelo povo preto. Eu luto pelo povo originário. Eu luto pela ancestralidade. Porque eu tenho sangue desse povo aqui. Eu posso parecer branco porque eu sou neto de italiano. Mas pelo outro lado da minha família eu tenho preto, eu tenho índio. Né? Então, voltando. No contexto do histórico do Rio na época, tudo acontecia no Rio de Janeiro. E aí o que é que você vai ter? Terreiros de macumba que vão se aproveitar do nome Umbanda, que dava uma certa segurança, não era uma grande segurança, porque a polícia entrava, batia, quebrava, continuava entrando, batendo e quebrando. Se você não tivesse uma boa firmeza de porta, um Exu forte segurando, o teu terreiro era quebrado, como muitos estão sendo quebrados hoje em dia ainda. Não vamos ser hipócritas. Tem muito terreiro sendo quebrado, sim, por intolerância religiosa. Hoje em dia é neopentecostal. Naquela época era católica. Hoje os católicos já não pegam tanto no pé da gente. Então, os neopentecostais fazem isso. Mas essa mesma perseguição que eles têm hoje, a gente tinha na época. Tá? Lei da vadiagem, uma série de situações. Então, o que ocorria? Essa segurança, pelo menos mínima, que o nome Umbanda dava, porque quem era da Umbanda, na sua grande maioria, eram militares que estavam do lado da macumba. Tanto que Zélio era militar, as 7 tendas de Zélio eram militares. Então, alguns terreiros de macumba, o que fizeram? Se apropriaram do nome Umbanda, se deixaram apropriar por uma questão, se deixaram validar por federações espíritas para conseguir sobreviver à perseguição do Estado. Isso é fato, isso aconteceu. Então, vamos entender, a nossa Umbanda, a nossa Quimbanda, ela sempre existiu. Não foi Zélio que criou, ela sempre existiu. E ela se serviu, tá, de uma tentativa de sobrevivência, se apropriando desse formato Umbanda Zélio. Mas muitas vezes o que o terreiro fazia? Mudava o nome para Umbanda, mas continuava tocando macumba. Certo? Então nunca esqueçam disso. Mudava o nome para Umbanda, mas continuava tocando a macumba dele. Quimbanda, tudo que tinha de Quimbanda dentro da Umbanda já era secreto quando a Umbanda não era tão secreta. Aspas. Quando virou esta Umbanda de Zélio, mas eles continuam tocando a macumba, aí é que ficou mais secreto ainda. Mas sempre existiu. Dentro da macumba. Direita e esquerda sempre existiu. Apesar de eu sempre dizer aqui que direita e esquerda é uma forma que a gente classifica. Mas toda entidade, ela tem uma visão coletiva e tem uma visão individual. Então toda entidade, ela pode, todo morto, ele pode trabalhar para a direita e pode trabalhar para a esquerda. Mas isso é para um outro vídeo. Você gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você comprar o livro Caboclos Quimbandeiros volume 1. Eu estou com uma promoção até dia 11 de março, de 11 de julho, tá? Até 11 de julho, R$20 o PDF. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite.